nós vamos fazer umas questõezinhas mais modernas, de uma matéria mais recente, tá certo? Está vindo no vestibular, é sobre o comportamento ondulatório. Nós vamos para o exercício, eu vou fazer as contazinhas e depois eu comento mais teoricamente para que você não perca as questões também teóricas que vem lá no vestibular. Vamos fazer uma partezinha aqui de cálculo, só para vocês entenderem e relembrar a equação, aqueles que ainda não viram na sala de aula, memorizar essa equação, embora venha no vestibular, mas saber como aplicá-la nos cálculos e depois nós vamos fazer uma análise teórica. Acompanhe aí na telinha, por favor. Sobre o comportamento ondulatório da matéria, e sendo HI igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos, é a constante de Planck, calcule o comprimento da onda de de Broglie para um elétron que se move com velocidade de 3 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. Então vamos devagarinho. Vamos reler a questão como você tem que fazer lá no vestibular. Sobre o comportamento ondulatório da matéria, e sendo a constante de Planck H igual a 6,63 vezes 10 a menos 34, aí a unidade joule segundos, a constante de Planck, calcule o comprimento de onda de de Broglie, Louis de Broglie, para um elétron que se move com velocidade de 3 vezes 10 a sexta. Dado a massa do elétron, 3,1 vezes 10 a menos 31 kg. Então, vestibulando, vai para cá. Vocês estão vendo que é uma questão de assunto mais recente, tá certo? Já do século XX, aí, a física, né, um pouco mais sobre esse comportamento ondulatório. Primeiro, nós vamos usar uma expressão. Aí você diz, professor Luiz Carlos, ele deu a velocidade de um elétron. O elétron é uma partícula e pediu o comprimento de onda. Que danado é isso? Uma partícula, como é que eu vou achar um comprimento de onda para uma partícula? Então vocês lembrem que a luz, que era considerada onda, tá certo? Depois, a luz, a radiação, com o efeito fotoelétrico, que era incidir a luz, a radiação numa chapa metálica, e essa chapa metálica expulsava o elétron instantaneamente. Então verificou-se que naquele instante a luz estava se comportando como partícula, modelo corpuscular. E Einstein, que explicou esse efeito fotoelétrico, que até então na época era conhecido o efeito fotoelétrico, mas as teorias físicas da época não conseguiam explicar, porque a luz era considerada, a luz, a radiação, a onda eletromagnética era considerada uma onda. E Einstein disse que naquele momento a luz, aquela radiação que incidia no metal e arrancava o metal, arrancar o elétron de um metal através da incidência de uma luz, de uma radiação, chama-se isso de efeito fotoelétrico. Einstein disse que naquele momento era porque a luz se comportava como uma partícula. E aí ele aproveitou a ideia da energia quantizada que Planck sugeriu sem nem ter a explicação prática. Ele simplesmente, pela intuição, ele colocou que a energia deveria ser quantizada. Planck mesmo disse, foi um apelo, um desespero que ele fez, mas Einstein soube aplicar o que Planck colocou, tá certo? Então, o efeito fotoelétrico, Einstein mostrou que a luz passou a se comportar como modelo corpuscular, como partícula, e ao mesmo tempo ele explicou o que Planck tinha sugerido, que a energia seria quantizada, existiria em forma de pacote, não seria contínua, tá? Mas a gente vai ter aqui uma aula só sobre efeito fotoelétrico na próxima semana e nós vamos explicar isso bem direitinho. Mas o que é que eu quero chegar aí para vocês? Que do jeito que Einstein mostrou na realidade que a luz, que antes era uma onda, podia se comportar também como partícula, Louis de Broglie chegou e disse, por intuição, que se a luz, que era uma onda, se comportava também como partícula, então as partículas como o elétron e como a gente também podia se comportar como uma onda. Então, essa foi a colocação do de Broglie, do Louis de Broglie, que para cada partícula está associada uma onda. Ou seja, se a luz, que era uma onda, em determinado momento também se comportava como partícula, sendo então algo especial, algo dual, algo que pode ser partícula e pode ser onda, aí de Broglie disse o seguinte, na intuição, teoricamente ele disse, então a matéria também pode se comportar como uma onda. E é isso que essa questão está pedindo. Qual é a onda que está associada ao elétron com a tal velocidade, com a certa partícula? Então, se a partícula ela está em movimento, ela também pode se comportar como uma onda. Ei, aí você diz, professor Luiz Carlos, e já teve algum experimento
que mostrou que uma partícula pode ser uma onda? Já há. O microscópio eletrônico, ele é feito por elétrons. E os elétrons lá estão se comportando exatamente como uma onda e não como uma partícula. Então, de Broglie disse isso por intuição, mas anos depois, pegando a física que ele colocou, conseguiram fazer com que o elétron, que era então, até então, alguns anos atrás, só considerado como uma partícula, ele conseguiu difratar o elétron e o elétron se comportou como uma onda, tá certo? E através disso há uma aplicação dele se comportando como uma onda, que é no microscópio eletrônico. Então nós vamos agora aprender como calcular o comprimento da onda do elétron, que pode vir isso lá na subjetiva, tá? E depois a gente vai fechar essa historinha de onda, partícula, dualidade, teoricamente, para que quem assistiu essa aula, a gente consiga explicar bem direitinho essa essência para vocês entenderem a parte teórica. Mas vamos antes para o cálculo. Eu vou reler a questão e vou em seguida resolver matematicamente. Vamos para a telinha, acompanha aí. Sobre o comportamento ondulatório da matéria, e sendo H igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 J segundo, Joule segundo, a constante de Planck, calcule o comprimento de onda de de Broglie para um elétron que se move com velocidade de 3 vezes 10 a sexta metros por segundo. Aí deu a massa do elétron. Vestibulando, eu vou passar para a solução. Isso é uma formulazinha que eu aconselho a quem for de tecnológica e biomédica memorizar essa formulazinha. Tá? Aí é o comprimento de onda é igual ao H, que é a constante de Planck, sobre a massa vezes a velocidade. Daqui a pouco eu vou até explicar como é que se chegou nessa formulazinha, mas o vestibular daqui, ele já coloca isso, ele ajuda, ele quer que o aluno entenda, tá? Compreenda como utilizar a fórmula. Quem vê as fórmulas lá e não souber utilizar, não sabe o que significa as letras, não vai fazer. Então a FRN é muito boa, ajuda muito a gente a gostar da física, a quem entendeu a física, né, resolver, porque ela sempre vem com essas fórmulas. Então volta aí para a telinha. O comprimento da onda do elétron vai ser a constante H que ele dá, e deu lá no problema, 6,63 vezes 10 a menos 34. A massa do elétron ele deu 9,1 vezes 10 a menos 31. E a velocidade do elétron ele deu 3 vezes 10 elevado a sexta. Então ele deu tudo. Então é só fazer as continhas, eu vou ter aí o comprimento de onda. 2,4 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Isso é o comprimento de onda de quê? Da onda que está associado ao elétron, tá certo? Observe que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 10. Então isso significa que é 0,0000010 zeros, tá certo? Então é um comprimento de onda muito pequeno. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Olha a informação que eu vou dar agora, para você lembrar disso na teoria. Lembre-se que para ocorrer difração, o comprimento de onda, tá certo? Existe lá a onda, vocês sabem o que é o comprimento de onda, é a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos, tá certo? O comprimento de onda, ele tem que ser próximo do tamanho da fenda onde vai passar. Por exemplo, quando eu ligo um rádio na minha casa, lá no quarto, a casa toda escuta. Se eu botar um certo volume, a onda sonora passa pelas fendas, pelas portas de um quarto, de outro, e chega em todos os cantos. Por quê? Porque o comprimento da onda sonora, ela é compatível com o comprimento da fenda, com a espessura da porta. Então a luz sofre, o som do rádio sofre difração e contorna os obstáculos e vai para todos os locais, tá? Já a luz da minha casa, quando você acende a luz do quarto, ela não ilumina a casa toda, porque a fenda da porta não é compatível com o comprimento da onda da luz. Então a luz não consegue difração. Mas em laboratório, com a fenda menor, com a porta mais estreita, eles conseguem também fazer com que a luz sofra difração, ou seja, iluminasse toda a casa, tá? Isso se comportando como uma onda sonora. Então, para haver difração, é necessário que o comprimento de onda seja compatível com a fenda. Observe que o comprimento de onda aí do elétron que a gente calculou foi 2,4 vezes 10 elevado a menos 10. Então é 0,00, é um comprimento muito pequeno. Por isso que você só consegue fazer com que o elétron se comporte como uma onda lá no microscópio eletrônico, porque as fendas que existem são de comprimento de onda muito pequeno também, próximo desse daí. Por isso que o elétron lá se comporta como uma onda.
ok? Então lembre-se, se cair teoricamente, uma partícula pode se comportar como uma onda, o elétron pode se comportar como uma onda? Pode. Agora, se for teoricamente, quando é que isso acontece? Quando ele sofre difração. Se for melhor ainda, quando é que ocorre difração? Quando o comprimento de onda, no caso aí do elétron, for compatível com a fenda onde ele vai passar. Beleza, vestibulando?